Vida e Saúde está para lá de especial hoje, tratando de um assunto muito importante. Como é que o estilo de vida pode afetar ou pode impactar no momento em que o câncer aparece? O câncer é uma doença silenciosa, atingindo todas as idades. E em um estudo realizado em conjunto entre a USP, a Universidade de São Paulo, e a Harvard University, aponta que o estilo de vida pouco saudável causa por ano 114 mil novos casos de câncer e 63 mil mortes pela doença aqui no Brasil. De acordo com os dados, um segredo para a prevenção é conhecer os fatores de risco e evitá-los com a mudança de hábitos. Muitos problemas podem prejudicar e dificultar o tratamento de uma pessoa com câncer. Por isso, uma mudança no estilo de vida pode sim contribuir e muito nesse processo. E para conversarmos mais sobre esse assunto, a gente vai aqui conversar hoje com a doutora Mariana Zanata, que é oncologista, e ela vai nos ajudar a entender como é que o estilo de vida, como é que as mudanças do estilo de vida podem influenciar no tratamento. E se você quiser participar dessa conversa, se você quiser mandar aqui como é que tem sido a sua história com estilo de vida, prevenção, tratamento do câncer, você pode mandar para a gente aqui no nosso WhatsApp, que está aberto para você através do QR Code aqui na tela. É só usar a câmera do seu celular apontando para ele, que você vai ser direcionado para o nosso contato, ou então mandando para o número 12 98266 0004. Oi, doutora Mariana, bem-vinda ao Vida e Saúde. Que bom estar falando com você sobre esse assunto tão importante, tão relevante. Tudo bem aí? Tudo bem, Teru. Eu agradeço imensamente o convite e me realiza muito poder falar um pouco sobre prevenção e diagnóstico precoce também, porque às vezes a gente fica muito na ponta da doença, mas é importante a gente ressaltar que dá para a gente falar sobre saúde também, mesmo em meio a um assunto tão denso e estigmatizado. Então, obrigada pelo convite. Doutora, a gente, quando recebe um diagnóstico, quando a gente conhece alguém que recebe esse diagnóstico, o primeiro passo é ficar meio sem chão, meio o que fazer, como enfrentar. Mas eu acho que passando esse primeiro momento, baixando a poeira, com a ajuda dos especialistas, né, nos mostrando os caminhos, eu acho que é bem importante criar-se metas, ter objetivos para que qualquer mudança aconteça, não é? Com certeza. E para isso, eu queria lembrar de um primeiro conceito que a gente sempre aborda nas primeiras consultas, que a maioria dos tumores não são hereditários. Então, quando a gente fala em média, assim, colocando todos os tumores em um saco só, mais de 90% deles são esporádicos. Então, a gente já tira aqui um primeiro falso conceito de que o câncer é herdado. Em alguns momentos mas na maioria das vezes isso é esporádico, o que faz ainda mais importante a gente poder entender sobre algumas condições que podem aumentar o nosso risco ao longo da vida. Me fala um pouquinho sobre que tipos de metas uma pessoa pode ter se ela quer evitar o câncer, ou mesmo se ela já está com diagnóstico. Que tipo de metas ela pode ter para que o enfrentamento da doença seja o mais positivo possível? Nossa, isso é tão amplo, porque a gente tem que pensar que nós somos seres multi, né? Então, isso vai desde a esfera social, desde o amparo familiar, desde desenvolvimento de coisas que dão prazer, passando pela alimentação, pelo sono, pela atividade física, enfim, são condições que geram bem-estar. E isso às vezes é um pouquinho sofrido até entrar nesse ritmo, principalmente diante de uma condição nova, né, de saúde / tratamento. Mas a gente vai esmiuçar aqui um pouquinho mais sobre algumas dessas ferramentas que a gente pode usar para deixar tanto a prevenção, quanto o diagnóstico precoce, quanto o próprio tratamento em si, de uma maneira mais leve ou até tentar evitar. E a gente vai tentar trazer aqui, doutora, de uma maneira possível, porque quando a gente está diante dessa condição,
a nossa vida ela vai ter que mudar um pouco de rumo, vão mudar os nossos focos, mas não só isso, porque a gente muitas vezes tem ali um contexto familiar, como você disse, um contexto social, um contexto profissional, que também vai precisar de adequações. Então, se eu quero mudanças, eu preciso, primeiro, esse momento, aceitar, conversar com quem pode me ajudar a entender o problema e depois começar a aplicar, então, mudanças de hábitos para um estilo de vida melhor. Vamos virar o primeiro aqui, doutora, que seria realizar exames para começo de conversa, preventivos. Sim. Aqui eu ampliaria um pouquinho esse conceito em dizer que, além de exames preventivos, a gente também tem exames que podem servir para o diagnóstico precoce. Então, fazer exames antecipadamente podem ajudar tanto a prevenir ou fazer o diagnóstico precoce. Por exemplo, a mamografia, ela é mais até de diagnóstico precoce do que de prevenção. No entanto, o Papa Nicolau, ele é um exame que foca na prevenção, porque eu quero descobrir uma lesão pré-maligna, antes dela adquirir as capacidades de virar um câncer. Então, isso faz de alguns exames, como a colonoscopia, que também é um exame que pode levar à prevenção, quanto o Papa Nicolau, também prevenção, ou mamografia, toque, que são mais de diagnósticos precoces, mudar completamente a história natural, né? Olha que interessante, então a gente precisa realizar esses exames e são em todas as áreas, né, doutora? A gente não precisa virar aquela maluca ou aquele maluco dos médicos, mas dar uma checada geral, pelo menos anualmente, dependendo da idade. Qual é a indicação, uma indicação, vamos dizer assim, global? Depois dos 40 a gente precisa aumentar esse cuidado? Com certeza, até porque o câncer, isso tem mudado um pouco, mas era uma doença mais de quinta e sexta década de vida, né? Hoje em dia, a gente está vendo isso se antecipar cada vez mais. Então, basicamente, o que a gente orienta Papa Nicolau, a partir do momento de vida sexual ativa, para todas as mulheres, mamografia acima dos 40, screening de próstata, um pouco controverso, mas a partir dos 40 e 50 anos, tem sociedades que recomendam, e em alguns casos colonoscopia também, a gente não consegue fazer em todo mundo, né, no sistema público, mas o ideal seria que acima dos 45 anos, uma colonoscopia ou a pesquisa de sangue oculto, que é uma coisa que dá para a gente fazer no posto de saúde, seja realizada. São poucos exames, quando a gente fala assim, não é difícil seguir uma rotina de exames preventivos, é factível. Muito bem, olha, a gente precisa pensar que existem outras coisas que a gente pode melhorar, além dos exames que precisam estar em dia. Olha aqui isso aqui, gente. Isso aqui todo mundo pode buscar, doutor. E é interessante que uma alimentação saudável ela é possível de norte a sul aqui no Brasil. A gente está falando aqui em nível nacional. Norte a sul, a gente tem alimentos que são de determinadas regiões e que suprem necessidades. A gente não precisa gastar tanto assim no mercado usando alimentos da moda ou alimentos que de repente são difíceis ou bem mais caros na minha região. Eu consigo isso se eu tiver em mente que a alimentação saudável precisa ser natural e variada. Nossa, como eu acredito nisso. E cada vez que a gente vai estudando um pouco mais sobre alimentação, a gente vai percebendo que a alimentação, uma alimentação balanceada, ela é realmente, como você falou, ela é simples. E por que eu bato tanto nisso com relação à alimentação? Quando a gente fala em câncer, basicamente a gente está falando de uma célula que adquiriu, né, ou por estilo de vida, geralmente mais pelo estilo de vida, mais a predisposição individual, uma capacidade de se gerar doente e continuar se proliferando doente. O que acontece? Tudo que gera dano ao DNA, né, tudo que gera dano no núcleo, no coração dessa célula, pode predispor à formação de uma célula doente. E na alimentação, a gente pode tanto piorar isso como proteger. Por exemplo, a gente sabe que os alimentos ultraprocessados, então, por exemplo, salame, mortadela, presunto, peito de peru, todos esses alimentos que ficam, né, que praticamente não tem data de validade, cheio de processos químicos, né, para se manter ok, né, porque eu não diria para se manter bom, eles são considerados carcinógenos grau 1, como cigarro, por exemplo. Uau! Só que a gente não se vê falar sobre isso.
Porque esse tipo de alimentação tem capacidade de maneira crônica, poder lesar o DNA de uma célula, principalmente câncer de intestino, que é um dos tumores mais relacionados à alta ingesta de carne, e com isso predispor a uma formação de uma célula doente. Então a gente sempre bate que uma dieta rica em carne, principalmente carne vermelha, alimentos processados, ultraprocessados, açúcar, tudo isso tem capacidade de gerar dano no DNA. Por outro lado, uma dieta rica em fibras, frutas, verduras, vegetais verdes escuros, azeite de oliva, um pouco de castanhas, isso também tem o poder de proteger o DNA de danos que podem ser causados pela nossa existência. Então, o que a gente vê na população é um monte de processado e ultraprocessado, então aumentando muito a capacidade de mutação do DNA e pouquíssima ingesta de substâncias que são protetoras. Então, a balança está completamente invertida. E isso a longo prazo já está bem definido como uma causa, uma potencial causa de câncer. Estamos falando só de câncer, sem contar os outros tipos de doenças que também podem estar relacionados a isso. Olha só, minha gente. Além disso, doutora, esse outro item aqui, passível de mudança, também é crucial na prevenção, tratamento do câncer também. Atividade física. Olha, eu fui até buscar um dado de literatura, porque é duro a gente ter estatísticas nesse assunto. Por quê? Quando a gente vai fazer um estudo, a gente gosta de pôr número, a gente gosta de pôr os braços iguais. E atividade física e alimentação pode ser variável de acordo com o país, de acordo com a região. Mas, de maneira geral, tem um dado interessante que o sedentarismo está relacionado a 5% das mortes por câncer. Por quê? A gente sabe que a atividade física ela é capaz de diminuir níveis de fator de crescimento de celulares que a gente tem. E, com isso, ajudar a proteger as células, né, dessa proliferação desordenada. Então, ele conhecidamente já é um fator preventivo. Controle, gente. Controle daquilo que não presta, tentando adormecer ou tentando conter essa proliferação de células. E, por outro lado, proliferando ou ajudando o combate dessas células também. Olha que interessante. Dá uma olhada nesse outro fator aqui e eu queria que você pensasse em casa como é que está a sua relação com a balança, sem pensar em estética. Manter o peso do corpo ideal é um fator que pode realmente ser um indicador, né, doutora? Nossa, a gente luta muito contra isso e, na minha opinião, a obesidade é uma pandemia, né? A gente fala tanto sobre outras doenças, mas a obesidade é uma pandemia e, conhecidamente, ela está relacionada a mais ou menos 13 tipos de tumores, tá? De câncer. Uau. Então, a gente não tem dúvida com relação ao risco que a obesidade tem. Além de ser um fator de inflamação crônica, né, o paciente obeso, ele é um paciente mais inflamado. Inflamação crônica também é um fator de risco para câncer e também é um paciente que geralmente não tem um sistema imune tão bom. E hoje em dia a gente está relacionando cada vez mais alguns tipos de tumor ao sistema imune também. Então, está tudo interligado. Então, é verdade. Um sistema imune ruim pode ajudar a evadir, né, com que essas células doentes também possam evadir no esquema de checagem do nosso sistema imune. E isso também é um mecanismo de carcinogênese. E a obesidade está bem relacionada. Tanto é que na pandemia a gente percebeu como os obesos evoluíram mal, né, durante... Infelizmente. Porque é um sistema imune que é um sistema imune pior. Vamos dar uma olhada nesse outro hábito aqui, doutora, passível de mudança e que precisa, inclusive, encontrar o equilíbrio, né? Porque proteger do sol, mas a gente precisa dele também. Como é que faz? É complicadíssimo, porque a gente briga muito com a exposição solar crônica, porque o risco de câncer de pele, ele está relacionado à quantidade de exposição solar na vida. E quanto mais sol a gente toma, por exemplo, na idade infantil e na adolescência, a gente está aumentando o risco cumulativo de câncer de pele, seja um vaso celular, seja um espinocelular ou melanoma, que é o grande tumor que a gente tem de pele. E por quê? Mais uma vez, dano crônico ao DNA.
não só o sol, como aquelas... Na minha época tinha bastante, né, de adolescente. Era comum você procurar aquelas camas de bronzeamento. Exato. E radiação. Também é um fator de risco já bem conhecido, bem determinado para câncer de pele. E isso é crônico, igual eu falei, a gente vai acumulando a exposição solar. Então, não é que você tomou um torrão e daqui 1, 2 meses, 1 ano, você está zerada, né? Você está livre daquele torrão. Não, esse dano vai sendo cumulativo. Então, o que a gente tem que ter é bom senso e equilíbrio, né? Tentar escapar das horas de pico, tentar não fazer isso uma coisa rotineira, porque a gente pode ter problemas. Bom, os excessos não fazem bem, a gente já percebeu, né? Olha, esse outro fator aqui, evitar bebidas alcoólicas e fumo. Você mencionou aqui, doutora, que já é bem sabido, as pessoas comentam, a propaganda é feita para evitar esse tipo de consumo, mas são hábitos difíceis de serem abandonados. Você tem uma dica? Olha, a gente sofre tanto, junto com os pacientes, né? Porque a gente vê a dificuldade que é principalmente o cigarro. Olha, eu acho que a dica a primeira coisa é acolher, porque a gente tem que entender que não é fácil. E às vezes a gente vai querendo já resolver às vezes. De uma maneira agressiva, querer que isso, né, que a pessoa pare. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é acolher. Esses pacientes acolhidos, eles podem informar, né? Porque antigamente a gente tem um número muito grande de pacientes que começaram a fumar quando a gente não tinha muita informação ainda, né, sobre o potencial de tantas doenças que o cigarro ou o álcool poderiam causar. Então, acho que a primeira coisa é acolher, a segunda coisa é informar e a terceira coisa é buscar grupos de apoio. Hoje em dia, a gente tem grupos de apoio são um trabalho bem interessante, geralmente feito nos postos de saúde, que é feito, né, reúnem pessoas que têm essa dificuldade, que podem conversar sobre isso. Tem algumas estratégias comportamentais ou estratégias até de medicação que podem ajudar, né, como uma ponte, mas nada é feito sem o querer. Então, eu acho que tudo isso, o acolhimento, a informação leva ao querer e daí a gente pode oferecer redes de apoio, inclusive até às vezes medicamentosa, para poder melhorar isso. Ninguém está dizendo que não é difícil, mas graças a Deus hoje a gente tem alguns mecanismos que podem ajudar a vencer vícios e ajudar você a tomar decisões com relação a todos esses hábitos aqui tão necessários para a prevenção e também para o enfrentamento do câncer. Agora, doutora, eu quero convidar você e também quem está nos assistindo a conhecer uma história interessante da Rita. A Rita teve que enfrentar o câncer de maneira diferente. Ela fez o tratamento, mas ela adotou também mudanças do estilo de vida que fizeram diferença. Quem vê a Rita assim, saudável e cheia de vida, nem imagina que ela já enfrentou um câncer. O segredo para tanta força e disposição, ela conta pra gente agora. Mas antes, ela prepara um lanche bem saudável e nutritivo para nos receber. Nessa conversa aconchegante, a Rita me contou que sempre levou uma vida bem equilibrada. Eu sempre procurei, né, uma alimentação mais saudável. Embora a gente caia muito nos erros, né? Era assim uma dietinha que eu fazia para consumir os alimentos que todo mundo consome. Apesar de todos os cuidados com a saúde, em 2018 ela recebeu um diagnóstico mais inesperado da vida. O câncer é uma doença muito silenciosa. Então, você nunca está imune a isso. Ninguém está imune a isso. Então, da noite para o dia, você pode ter uma surpresa muito desagradável. Você fala assim, poxa vida, eu sempre fiz de tudo para manter um corpo saudável, né? E eu sou diagnosticada com um câncer de ovário, um CA, agressivo, né? Então, assim, o chão abre e você cai num buraco. Só que depois de perder o chão, a aposentada se concentrou na solução para o problema, através de cuidados ainda mais rigorosos com a saúde. Mas é nesse momento que você pensa, poxa vida, espera aí. Se Deus deixou tantas coisas boas, né?
eu posso me ajudar. E pediu ajuda também de um nutricionista. Logo depois da cirurgia para remover o câncer, ela decidiu se preparar para o tratamento. E nessa ajuda veio toda uma alimentação diferenciada do que eu comia. A alimentação básica era crus, né? E durante a dieta você comia também um pouco de arroz integral, uma fatia do pão integral, mas tudo que fosse assim, que não fosse refinado. Parece tão difícil fazer uma dieta restrita assim, né? Mas a Rita conta que essa mudança fez total diferença durante o tratamento contra o câncer. Quando eu estava fazendo a quimioterapia, eu passava horas no hospital e chegava em casa já meia ruinzinha, estômago ruim, meia caidinha, mas era 2 dias. No 3º dia, eu já estava bem. Ela lembra ainda que os médicos ficaram surpresos com o resultado. Porque durante o tratamento, inclusive, do câncer, o que o médico mais quer é que a sua imunidade esteja lá em cima, para poder receber o remédio. Criei massa, fiquei forte. Eu ia caminhar, eu conseguia dar até uma corridinha. Então, foi muito importante a alimentação antes e durante o tratamento. Quem se despediu dos amigos achando que a luta contra o câncer levaria anos, acabou impressionando. Eu me despedi assim, achando que eu ia ficar 1 ano, 2 anos afastada. Quando foi 2 meses, eu estava de volta. E com muita vida pela frente. Quem sabe para encorajar tantas outras pessoas que estão sofrendo com a doença. A pessoa que vai me assistir agora, ela pode sempre lembrar de que se ela for diagnosticada não é o final. Para mim, assim, não dá para parar. Eu vou continuar. Eu quero ser uma senhora bem experiente, saudável. Eu disse que com 70, 80 anos eu quero estar andando de bike ainda. Então, aproveite a vida, Rita. Contemple a beleza da mesma natureza que te ajudou a renascer. Obrigada por essa história linda, Rita, e por estimular tanta gente a buscar fazer a sua parte também. Agora, doutora, eu queria te perguntar o seguinte. Ela falou uma coisa que eu vi que você balançou a cabeça aí. O que o médico mais quer é que a nossa imunidade esteja boa para receber o tratamento. Eu vi que você fez yes aí. Muitas coisas influenciam. Muitas coisas influenciam, inclusive a questão do ambiente. Inclusive chegou uma interação agora que eu quero trazer. Vamos ver, vamos colocar na tela aqui. A Suzilene quer saber se fatores emocionais podem favorecer o desenvolvimento de um câncer. E eu vou incrementar a pergunta dela aqui, se podem também atrapalhar ou ajudar no tratamento. Suzilene, a sua pergunta ela é muito atual. E o que eu posso te dizer, assim, infelizmente, ou felizmente por um lado, a gente é formado na medicina para falar sobre números e sobre dados, né? Tudo que a gente fala tem que ter um paper ou um trial respaldando. E, então, sobre isso, eu não tenho um número para te dar, nem assim, um estudo randomizado, né? Com super nível de evidência. Não tenho. Então, o que eu vou te falar é sobre a minha percepção, tá? É sobre a minha opinião. O que eu acho? Nós somos seres inteiros, né? E a nossa saúde emocional também está muito relacionada à secreção de vários hormônios, à atividade anti-inflamatória, à liberação de cortisol, e tudo isso está integrado no nosso organismo. Horas de sono, né? Durante o sono a gente faz um monte de função de detox, de coisas que são importantes. Então, quando você quebra essa barreira, né, ou você tem um desequilíbrio nessa parte, eu acredito, a minha opinião e é o que eu acabo vendo, assim, em alguns momentos, que isso pode gerar um desequilíbrio e quem sabe também estar envolvido, né? Geralmente as coisas aparecem de maneira multifatorial, mas a minha opinião eu acho que não é essa a causa, mas eu acho que ela pode estar envolvida, sim. Com certeza. Doutora, tem mais uma última pergunta sobre o que você falou aqui do exame Papa Nicolau. Vamos ver na tela agora. A Rosemara quer saber o seguinte, lá de Sorocaba. Até qual idade eu devo fazer o Papa? Continua sendo anual, mesmo depois da menopausa? Tem risco aí, doutora? Tem, continua. Olha, pergunta muito boa. É o exame que eu mais gosto de falar.
falo com todo mundo que sentou na minha cadeira, eu falo, seu Papa tá em dia antes de dar bom dia, tá? Porque é um exame que eu acredito muito, que eu confio muito. Então, mesmo depois da menopausa, tem que ser feito anualmente. Tem um protocolo do Ministério da Saúde, que, dependendo da indicação da sua GO, até bianual é aceitável, dependendo dos últimos resultados que você teve nos anos anteriores. E a idade é de grande discussão. O Ministério da Saúde antes falava 65 anos. Só que eu tenho paciente de 65 anos que anda de bicicleta e viaja e, enfim, tem uma vida extremamente funcional e tem uma expectativa de vida muito alta. Então, eu não me baseio tanto na idade, eu me baseio mais na funcionalidade e na expectativa de vida. Por exemplo, minha mãe tem 63, ela é super inteira, é minha parceira de aventura. Eu brigo com ela, eu falo, você vai fazer papo Nicolau? Então, eu vou mais pela expectativa de vida. Olha, doutora, muito legal conversar com você aqui no Vida e Saúde para receber dicas, para receber também esperança, para receber orientações. Eu tenho certeza que você aí de casa, que não está com o Papa em dia, o Papa Nicolau, vai ligar lá no AME, vai ligar lá no SUS, aí no postinho perto da sua casa, vai ligar na sua clínica para marcar uma consulta e colocar esse Papa Nicolau em dia. E outros exames também, mas principalmente a sua rotina de vida pode ser melhor. Obrigada, doutora, pela conversa aqui. Quem quiser conhecer mais a doutora Mariana, é só acessar lá no Instagram, @ma_zanata, com 2 T's, e você vai ter ali um pouquinho mais da doutora com você. Até a próxima, doutora. Um abraço, obrigada pelo convite. Olha só que bom, né? A gente vai fazer um intervalo agora, na volta tem claramente, o Dr. César vai tratar daquele sentimento de angústia durante esse momento de pandemia. E ainda hoje tem hambúrguer de batata doce por aqui, receita sensacional para você. Sai daí não, eu volto já.